Enquanto os oficiais Tiago e Eric patrulhavam o bairro, seus olhos examinavam as ruas em busca de qualquer sinal de angústia ou perigo. A brisa quente varria a área, trazendo uma sensação de tranquilidade misturada com as dificuldades suportadas por aqueles que se encontravam sem teto. No meio das cenas habituais de pessoas procurando abrigo ou comida, um novo rosto chamou a atenção de Eric. Era uma jovem sentada sozinha, segurando sua mochila e absorta em um livro. Sua aparência parecia deslocada entre as figuras cansadas ao seu redor. Seus cabelos bem cuidados, roupas limpas e concentração intensa no livro despertaram a curiosidade de ambos os oficiais. Sentindo que havia mais nessa garota do que aparentava, Tiago e Eric pretendiam se aproximar dela. No entanto, seus planos foram interrompidos abruptamente por um chamado no rádio da polícia, desviando sua atenção para um furto relatado a algumas quadras dali. Com uma mistura de decepção e urgência, eles não tiveram escolha senão deixar a enigmática garota para trás. Mal sabiam eles o impacto que aquele breve encontro teria sobre ela. No dia seguinte, Tiago e Eric retomaram sua patrulha, seus olhos examinando novamente as ruas familiares. A rotina estava em pleno andamento, pois eles buscavam garantir a segurança e o bem-estar dos indivíduos sem teto que se tornaram parte de sua paisagem diária. Foi durante essa patrulha que avistaram a garota novamente, aparentemente inconsciente de sua presença. Ela observava um homem idoso desfrutando de um sanduíche de peru na calçada, seu olhar fixado nele com uma mistura de desejo e tristeza. Quando o homem a flagrou olhando, uma sensação de embaraço tomou conta dela, e ela rapidamente desviou o olhar, baixando a cabeça e entregando-se às lágrimas. Eric, incapaz de suportar a visão de sua angústia, sentiu uma profunda empatia. Imaginando sua própria sobrinha em uma situação semelhante, ele sabia que não podia ignorar a dor da garota. Compartilhando o mesmo sentimento, Tiago olhou para o relógio e sugeriu: "É hora do almoço." Com determinação compartilhada, eles decidiram agir. Saindo do carro da patrulha, Tiago e Eric se aproximaram da garota. Assustada com sua presença, ela sentiu inicialmente uma onda de medo e confusão. No entanto, ao perceber que eles estavam apenas passando por ela, um lampejo de alívio a percorreu. Buscando consolo, ela pegou uma fina manta de sua mochila, deitou-se no concreto empoeirado e se permitiu dormir. Sem que ela soubesse, uma voz desconhecida interrompeu seu sono. Abrindo os olhos, viu-se cara a cara com os dois policiais. Sobrecarregada e desorientada, ela se sentou, incerta de suas intenções. Suas palavras, no entanto, rapidamente a tranquilizaram. "Não há motivo para ter medo", disse um dos oficiais gentilmente. "Percebemos que você estava com fome, então trouxemos algo para você comer." Com essas palavras, ele lhe entregou uma caixa de pizza, deixando-a ao seu lado. Atordoada, a garota lutou para processar a gentileza diante dela, sua mente ainda obscurecida pela incerteza e descrença. Sentindo sua hesitação, Tiago cutucou seu parceiro, instando silenciosamente a deixar a garota com sua refeição. "Tudo bem. Vamos apenas deixar aqui para você. Pode comer à vontade", disse ele, entendendo que a confiança e o conforto levariam tempo para serem construídos. Com essas palavras finais, os policiais se afastaram em direção ao carro, com seus corações aquecidos pelo pequeno ato de bondade que tinham oferecido. Enquanto o carro da patrulha se afastava, deixando-a sozinha com a pizza, uma mistura de emoções inundou o ser da garota. Gratidão, confusão e um lampejo de esperança se entrelaçaram enquanto ela olhava para a refeição inesperada diante dela. O mundo parecia um pouco menos cruel e, pela primeira vez em um bom tempo, ela permitiu-se acreditar que talvez houvesse bondade e compaixão em meio aos desafios que enfrentava. O dia seguinte chegou, mas a garota não estava em lugar algum. Eric abordou algumas pessoas na área, esperando obter informações sobre seu paradeiro. Foi Camila, uma das pessoas sem teto, que informou que a garota havia caminhado até o ponto de ônibus, embarcado em um ônibus e partido.
O tempo passou, e Tiago e Eric continuaram suas dedicadas patrulhas vespertinas, avançando em suas carreiras, mas nunca perdendo de vista o compromisso com seus deveres. Em uma tarde aparentemente comum, enquanto dirigiam pelo bairro, chamou a atenção dos policiais um elegante carro preto de luxo. Tiago comentou com um toque de ironia, reconhecendo o cenário familiar de pessoas ricas oferecendo ajuda ao sem-teto durante a limpeza de primavera. No entanto, não eram os sem-teto que estavam prestes a receber uma surpresa emocionante. Para o espanto deles, eram os próprios oficiais. Conforme o carro parou, eles testemunharam um rosto que nunca poderiam esquecer saindo do veículo. A mulher tinha cabelos impecavelmente cuidados, roupas bem passadas e um rosto inocente que ainda ressoava nas profundezas de suas memórias. Eric não conseguiu conter sua curiosidade e perguntou: "Espere, você não é aquela garota sem teto que estava aqui todos aqueles anos atrás?" Tiago, inicialmente incapaz de lembrar, subitamente reconheceu o rosto dela conforme ela começou a explicar. Ela relatou a pior semana de sua vida, chegando à cidade com olhos sonhadores e a apenas alguns dias de iniciar seu primeiro ano na Universidade Estadual. No entanto, ao descer do ônibus, sua bagagem e telefone foram roubados, deixando-a sem teto e sem ter para onde ir. A garota, vinda de uma cidade pequena e sem conhecer ninguém na cidade, lutou para encontrar ajuda. O medo e a desesperança a dominaram enquanto ela tentava pegar emprestado o telefone de alguém para ligar para os pais preocupados. Para sua consternação, ela se tornou objeto de fotógrafos que a viam apenas como um tema intrigante para uma foto, como uma pintura em uma galeria. Conforme ela continuava sua história, ela não pôde deixar de notar as pessoas que passavam por ela e desviavam o olhar do sem-teto, reconhecendo sua existência, mas se recusando a interagir com eles. Naquele momento vulnerável, memórias das histórias que ouvirá desde a infância sobre assédio policial e brutalidade inundaram sua mente. A garota confessou que preferiria passar fome a abordar a polícia em busca de ajuda devido ao seu medo enraizado. Tiago e Eric trocaram olhares cientes, sua decepção evidente. Eles estavam muito familiarizados com as histórias de uma conduta policial e a percepção preconceituosa que enfrentavam. Eles compreendiam os sentimentos de serem vistos como uma ameaça e os obstáculos que isso apresentava em sua missão de servir e proteger. No entanto, o tom da garota mudou ao expressar sua gratidão. Ela reconheceu o profundo impacto que o pequeno ato de bondade deles teve em sua vida. Receber aquela pizza permitiu que ela recuperasse a clareza e encontrasse uma saída das circunstâncias difíceis que enfrentou. Ela admitiu que ao longo dos anos na universidade, a memória daquele momento a assombrou, lamentando não ter agradecido adequadamente por sua generosidade. Comovido por suas palavras, Eric a tranquilizou: "Está tudo bem. Estamos felizes em saber que ajudamos." Seu genuíno prazer em ser lembrado por seu simples ato de bondade era evidente. Feliz com seu sucesso como médica e sua capacidade de retribuir a gentileza, ela presenteou-os com uma torta de maçã lindamente embrulhada. Em meio à troca descontraída, Tiago não pôde deixar de brincar: "Pizza por uma torta, hein? Eu teria comprado 2 para vocês se soubesse." Surpreendentemente, escondidos sob a torta, eles encontraram um folheto de viagem. A garota revelou que era seu mapa da sorte, o mesmo que ela havia comprado quando sonhava em se tornar médica e viajar pelo mundo. Ela generosamente ofereceu patrocinar uma viagem com todas as despesas pagas para os policiais e suas famílias para qualquer destino que desejassem. Foi um gesto extraordinário que tocou profundamente Tiago e Eric. Letícia encontrou-se em posse da antiga caixa de xadrez de seu falecido pai Leonardo após a sua partida. O vínculo que compartilhava com o pai era forte, e ela guardava suas preciosas lembranças no coração. No entanto, quando finalmente abriu a caixa anos depois, ficou surpresa com seu conteúdo. A visão diante dela surpreendeu Letícia, completamente contrária às suas expectativas. Em vez das antigas peças de xadrez que ela esperava, vestígios dos jogos que ela e seu pai haviam jogado em seus dias de juventude, ela descobriu algo muito mais inesperado. A realização a atingiu,
e ela fechou apressadamente a caixa, incapaz de processar o que acabará de descobrir. A ideia de envolver a polícia passou por sua mente, mas ela sabia que entregar o jogo de xadrez significaria perder o último lembrete físico de seu pai. Perguntas inundaram a mente de Letícia enquanto ela lutava com a revelação. Seu pai escondera esse segredo dela por todos esses anos? Ela realmente o conhecia tão bem quanto pensava? Ela reconheceu a necessidade de confrontar essa descoberta eventualmente, mas hesitou, temendo que suas ações talvez não estivessem alinhadas com as intenções de seu falecido pai. O jogo de xadrez parecia carregar o peso do conflito, e isso perturbou profundamente Letícia. O que seu pai tinha escondido dela por tanto tempo? O mistério do jogo de xadrez a instigava, instando-a a descobrir a verdade. Um dia, enquanto limpava o sótão, Letícia encontrou algo que lhe trouxe um sorriso ao rosto, uma ligação tangível com seu pai. Era a caixa de xadrez que ele havia deixado para trás, aquela mesma em que haviam jogado xadrez juntos. As memórias inundaram sua mente, e ela recordou carinhosamente a paciência de seu pai, sempre permitindo que ela ganhasse. Ele era o homem mais gentil e doce que ela já conhecera, e sua partida deixará um vazio imenso em sua vida. Enquanto crescia, Letícia sabia que seu pai havia deixado seu país de origem devido à guerra, carregando consigo a dor que ela causará. Apesar de suas próprias lutas, ele a protegia de sua dor e raiva, nunca permitindo que isso afetasse seu relacionamento. Ele sonhava em retornar à sua terra natal, um sonho que permanecia não realizado. A mãe de Letícia havia falecido quando ela era jovem, deixando-a e seu pai para enfrentarem a vida juntos. Ela nunca havia visitado o país de origem de seu pai ou conhecido o restante de sua família que vivia lá, mas sua curiosidade sobre suas raízes persistia. A caixa de xadrez tornou-se um símbolo de seu vínculo, sua herança compartilhada e sua história familiar não contada. Ela carregava um significado que ia além de simples jogos de xadrez, ela encapsulava seu relacionamento e a pessoa em que Letícia havia se tornado. Inicialmente, Letícia guardou a caixa no sótão, pois confrontar seu conteúdo se mostrou difícil para ela. Com o tempo, ela até esqueceu de sua existência. No entanto, redescobri-la agora trouxe de volta uma enxurrada de antigas lembranças, e pela primeira vez em um bom tempo, ela sentiu um surto de felicidade em meio à tristeza associada à ausência de seu pai. Naquele momento, ela tomou uma decisão. Determinada, Letícia levou a caixa para baixo, procurando um lugar adequado para ela em sua casa. Enquanto andava pela sala de estar, contemplando o melhor local, ela percebeu que a caixa havia acumulado poeira ao longo dos anos de negligência. Pegou um pano úmido e começou a limpar a superfície. No processo, ela avistou algo mais dentro da caixa, algo que não havia notado antes. Intrigada, examinou-o de perto. Para sua surpresa, encontrou uma pequena chave, desconhecida e sem indicação clara do que poderia destrancar. Presa à chave havia um chaveiro adornado com um pingente desconhecido. Letícia não conseguia compreender seu significado, mas uma ideia surgiu em sua mente. Seu namorado, Elias, trabalhava na área de segurança, e ela se perguntou se ele já havia encontrado algo semelhante antes. Ela tirou uma foto da chave e enviou para ele, buscando sua visão e conhecimento. Elias, ao ver a foto, ligou para Letícia para perguntar sobre sua origem. Ela explicou sua descoberta dentro da caixa de xadrez e seu desejo de desvendar seu mistério. Elias, incapaz de identificar a chave ou seu propósito, sugeriu que ela poderia estar relacionada a uma caixa de cofre. A curiosidade de Letícia intensificou-se. Seu pai possuía uma caixa de cofre e, se sim, o que poderia conter? Haveria uma mensagem que ele pretendia que ela encontrasse? Determinada, Letícia embarcou em uma jornada em busca de respostas. Ela mergulhou nos documentos de seu pai, meticulosamente vasculhando os papéis que ele deixou para trás. Embora tenha encontrado vários registros bancários e financeiros, nada parecia fornecer pistas. No entanto, ela se recusou a desistir. Letícia prosseguiu para a próxima etapa de seu plano. Contatou os bancos locais,
perguntando sobre caixas de cofre e se seu pai possuía alguma em seu nome. Infelizmente, os funcionários com quem ela se deparou foram relutantes em ajudar, alegando não poderem divulgar qualquer informação. Frustrada, mas não derrotada, Letícia percebeu que precisava adotar uma abordagem diferente. Ela decidiu visitar pessoalmente os bancos, levando a chave consigo, na esperança de aumentar suas chances de obter cooperação. No primeiro banco, Letícia esperou pacientemente na fila, ansiosa para explicar sua situação. Ela descreveu a caixa de xadrez de seu pai e a descoberta da chave dentro dela, enfatizando sua herança da chave e sua determinação em desvendar seu segredo. A resposta que recebeu frustrou suas esperanças. O banco afirmou não ter uma caixa correspondente ao número de sua chave. Não se deixando abater, Letícia prosseguiu para o segundo banco em sua lista, esperançosa de que a sorte sorrisse para ela. Para seu desgosto, os funcionários informaram que eles não ofereciam mais caixas de cofre. O otimismo de Letícia vacilou quando ela enfrentou outro beco sem saída. No entanto, ela ainda tinha mais um banco, e não podia abandonar sua busca assim tão facilmente. Enquanto Letícia esperava na fila no terceiro e último banco, uma mistura de ansiedade e antecipação consumia seus pensamentos. O peso da incerteza pressionava-a, mas ela se recusava a se entregar ao desespero. Quando chegou a vez dela, ela se aproximou do balcão, reunindo coragem para compartilhar sua história mais uma vez. Com voz trêmula, ela explicou sua situação ao funcionário do banco, seus olhos se enchendo de lágrimas. O funcionário ouviu atentamente, mostrando um nível de gentileza e compreensão que Letícia não havia encontrado antes. Ele concordou em procurar uma caixa de cofre que correspondesse ao número de sua chave, desaparecendo nas profundezas do banco. Enquanto Letícia aguardava ansiosamente seu retorno, o tempo parecia se esticar indefinidamente. Seria mais uma decepção? Finalmente, o funcionário emergiu, suas mãos vazias. O coração de Letícia afundou, e as lágrimas ameaçaram derramar. Mas em vez de se afastar derrotado, ele a convidou para uma sala separada, onde se encontraria com um gerente. Curiosidade e confusão se misturavam dentro dela, enquanto ela o seguia para o espaço isolado, cheio de prateleiras contendo uma infinidade de documentos e arquivos. Uma vez dentro da sala, um homem distinto de terno preto entrou, exalando uma aura de autoridade. Senhorita Letícia, a chave que você forneceu ao meu colega corresponde a uma de nossas caixas de depósito, ele declarou, puxando uma cadeira para que ela se sentasse. No entanto, há algo que você precisa saber. A curiosidade de Letícia despertou, e uma mistura de antecipação e apreensão encheu o ambiente. O gerente continuou, explicando que a caixa de cofre pertencente a seu pai estava guardada em um cofre seguro acessível apenas a alguns poucos selecionados. Embora seu colega não tivesse testado fisicamente a chave na caixa, eles cruzaram as informações do número da chave com o banco de dados do banco. Os registros indicavam que pertencia a uma das caixas de depósito mais antigas, que permanecera fechada por um período significativo e estava guardada dentro de seus cofres. O peso da revelação atingiu Letícia, deixando-a sem fôlego. O que poderia estar dentro da caixa que justificasse medidas de segurança tão rigorosas? E por que seu pai guardaria a chave de algo tão valioso em sua caixa de xadrez? A mistura de excitação e desconforto girou dentro dela enquanto ela ponderava as possibilidades. Ela ansiava por testemunhar os segredos escondidos dentro, mas um toque de incerteza se insinuava: a verdade mudaria sua percepção do seu amado pai? Sentindo as emoções de Letícia, o gerente colocou gentilmente uma mão reconfortante em seu ombro, oferecendo-lhe apoio. Entendo que isso possa ser avassalador, mas saiba, senhorita Letícia, que estamos aqui para apoiá-la em cada passo do caminho. Faremos o que for necessário para recuperar com segurança a caixa de depósito de seu pai. Agradecida pela compreensão do gerente, Letícia esboçou um sorriso por entre suas emoções mistas. Ela sabia que a jornada à frente viria com seus desafios, mas sua determinação só se fortaleceu. Ela agora estava mais próxima do que nunca de desvendar os segredos que seu pai, e talvez seu pai antes dele, haviam guardado dentro da caixa ao longo dos anos.
Por favor, me leve ao cofre, solicitou Letícia, seu entusiasmo transparecendo. No entanto, não foi tão simples assim. O gerente precisava coordenar uma data que garantisse a presença do pessoal adequado para uma recuperação tranquila da caixa. Letícia entendeu a necessidade de paciência e esperou ansiosamente pela ligação do gerente. Um dia se transformou em dois e, finalmente, a tão esperada ligação chegou. Letícia correu para o banco, seu coração batendo acelerado de antecipação. Mais uma vez, ela seguiu o gerente até a sala familiar nos fundos do banco. Na sala, o gerente explicou o protocolo. Meu colega e eu vamos guiá-la por vários pontos de segurança antes de chegarmos ao cofre. É crucial que você fique por perto, pois o banco é extenso e é fácil se perder lá embaixo. Acompanhada por um funcionário de confiança do banco responsável pela segurança do cofre, Letícia embarcou em uma jornada pelas complexidades das medidas de segurança do banco. Eles passaram por vários pontos de controle, garantindo que as precauções mais rigorosas fossem tomadas. Finalmente, eles chegaram à grande entrada do cofre, um conjunto imponente de portas maciças de metal. O coração de Letícia acelerou enquanto ouvia a fechadura clicar, revelando uma visão que a deixou sem fôlego. Diante dela, estavam fileiras e fileiras de caixas de depósito, cada uma guardando sua própria história e verdades ocultas. Com a ajuda dos funcionários do banco, Letícia navegou pelos corredores intrincados do cofre. Os números nas caixas variavam de 20 a 270, testemunho da confiança depositada no banco para proteger pertences preciosos. Ela se perguntou por que seu pai havia escolhido esse banco para guardar seus segredos. Eventualmente, chegaram à seção onde a caixa de seu pai estava guardada. O momento da verdade estava à mão. Letícia inseriu a chave na fechadura, suas mãos tremendo de emoção e reverência. Ao girar a chave, a fechadura se abriu e uma onda de emoções a dominou. Com o coração batendo, ela levantou a tampa, revelando o conteúdo que havia permanecido oculto por décadas. Dentro da caixa de depósito, cuidadosamente acomodada sob camadas de acolchoamento protetor, estavam várias cartas impecavelmente preservadas, cada uma com a distintiva caligrafia de seu pai. Envelopes cuidadosamente selados, datados de diferentes períodos da vida de seu pai, estavam diante dela. Eles contavam momentos de amor, perda e resiliência. Os olhos de Letícia se encheram de lágrimas ao ler a primeira carta, uma mensagem sincera que seu pai havia escrito para sua mãe durante os primeiros anos de casamento deles. Cada carta subsequente revelava um capítulo diferente da vida de seu pai, algumas endereçadas a parentes e amigos próximos, compartilhando momentos de alegria, marcos importantes e memórias queridas. Outras detalhavam suas lutas, dúvidas e lições profundas aprendidas ao longo de sua jornada. Mas havia mais a descobrir. Dentro do estojo, ela encontrou um colar brilhante adornado com um pingente intrincadamente desenhado. Sua chave dourada se assemelhava notavelmente à chave que a levou a esse momento. Letícia segurou o colar, sentindo uma conexão imediata com as peças, como se elas carregassem uma parte de seu pai dentro delas. Enquanto segurava o colar, um pequeno pedaço de papel deslizou da bolsa de veludo, chamando sua atenção. Ao desdobrá-lo, os olhos de Letícia se arregalaram ao ler as palavras cuidadosamente escritas. Era uma nota de seu pai, uma mensagem vinda de além do túmulo. A carta emocionada explicava o significado das cartas e do colar, enfatizando a importância de compreender o passado compartilhado como forma de iluminar o presente e moldar seu futuro. A nota instava Letícia a valorizar as cartas, apreciar as memórias que elas continham e deixá-las ser uma fonte de inspiração e conforto durante os momentos mais brilhantes e mais sombrios de sua vida. Sobrecarregada de gratidão, Letícia abraçou o profundo legado que seu pai havia deixado, a sabedoria, o amor e orientação transmitidos por essas cartas preciosas e pelo colar simbólico. Nos anos seguintes, Letícia manteve sua promessa. Ela viveu uma vida repleta de bondade e felicidade, levando as cartas de seu pai consigo e usando o colar como um lembrete constante de seu amor e orientação. As cartas se tornaram uma preciosidade familiar, passada de geração em geração,
transmitindo lições inestimáveis e perpetuando o legado duradouro de um homem notável e o vínculo inquebrável entre um pai e sua filha.